Olá, TPMs, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Esse é um episódio muito especial. A gente realmente quis fazer aqui um episódio único, mas para a gente falar não só sobre tecnologia, mas também sobre fé e trabalho, aproveitando que a gente está nesse momento de transição de ano. Então, a gente, com muita alegria, trouxe esse tema para a gente na mesa. E eu estou com duas queridas, duas pessoas muito especiais aqui para o TPM, já são de casa. E quero começar agradecendo a Fer Rossi e a Pri Rocha por estarem aqui compartilhando esse momento e esse tema com a gente. Olá, Fer, vou começar com você. Oi, Pri, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente para falar de um tema tão inspirador e diferente para o mundo de trabalho, né? Com certeza. Pri, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou muito feliz de estar aqui de novo, né? Depois de um tempo. É. E falando de um tema que eu particularmente vivo todos os dias, né? E para a gente não perder o costume, eu vou fazer a minha audiodescrição, Sim, né? sim. Pegando ali a minha cultura que eu tenho na empresa onde eu trabalho. Então, para quem não tem acesso à minha imagem, né? Não, né? Então, me descrever. Então, eu sou uma mulher branca, né? De cabelos castanhos longos, olhos castanhos. Estou vestindo um vestido preto, com uma jaqueta branca. E eu estou aqui numa sala bastante colorida, com animais pintados na parede, uns pássaros, junto com a Pri e com a Fê aqui, para um papo bem legal aqui, para a gente poder passar uma mensagem bem legal hoje. Muito bem, obrigada. Vamos começar então esse nosso bate-papo. Hoje, então, a intenção é trazer um pouco mais do que a gente acredita como pessoa, né? E poder colaborar também com quem está aqui com a gente. Falando de fé, acho que a primeira pergunta é realmente como a fé influencia ou influenciou a trajetória profissional de vocês. Começar contigo, Fer. Pri, eu tive uma mudança de religião ao longo da minha vida. Eu nasci em uma família católica, praticante, onde os meus pais vão à missa todos os finais de semana. E eu entrei em choque quando a minha avó faleceu, a minha avó materna, que foi com quem eu passava todos os meus dias após voltar à escola. E eu não entendia o que tinha acontecido, por que tinha acontecido. E eu fui buscar um pouco de resposta no espiritismo. E o espiritismo hoje, para mim, nas diferentes vertentes, porque eu já caminhei um pouquinho nas grandes diferenças. O espiritismo, para mim, ele traz à luz quem eu quero ser e quem eu busco ser todos os dias, com uma evolução pessoal, mas uma evolução para as pessoas que estão à minha volta, acreditando em paz e bem, e como deixar os ambientes de uma maneira com que a gente possa interagir buscando a alegria, buscando a harmonia e buscando fazer para o próximo o que eu gostaria que fizessem para mim também. Então, é muito o mindset e o que diz o espiritismo, seja de caridade, seja de fé, seja de amor, o que eu tento trazer para o meu olhar de empatia e de resiliência no dia a dia do trabalho. Muito bom. E você, Pri? Eu acho que para complementar aqui o que a Fê trouxe, assim, eu sou católica, praticante desde pequenininha, né? E eu sou praticante até hoje, né? Então, eu sou catequista de crianças, né? Na igreja. Além disso, eu ajudo na pastoral da comunicação, né? Então, toda a questão das mídias sociais da minha paróquia. E várias outras coisas ali, curso de noivos, preparação dos pais para o batismo. Então, assim, eu sou uma pessoa bastante atuante, né? E sempre a minha vida foi de, primeiro, Eucaristia, grupo de jovens, crisma, pastoral da juventude. Então, assim, então eu costumo dizer que muito do que eu sou hoje é desta caminhada que eu fiz dentro da igreja, né? E é uma caminhada que a gente vai construindo, né? Porque a nossa fé, ela vai amadurecendo conforme a gente vai andando, né? E dentro do trabalho não é diferente. Então, quando eu relaciono aquilo que eu sou, né, com a fé e aquilo que eu faço hoje,
é muito a minha conduta, né, com as pessoas, a minha conduta profissional, muito dos pontos que a Fê trouxe aqui, né, de como que a gente trata as pessoas, de como que a gente também gostaria de ser tratado, né, de como que os valores, né, que a gente traz ali na Igreja Católica, ali a gente também reverbera ali, né, que passa muito pela questão da ética, dos valores, de você respeitar o outro, de você ouvir o outro, né? Então, eu vejo que hoje as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, né? Com certeza. E eu lembro que eu sei que quando eu dou algumas palestras dentro do banco mesmo e falo que eu sou católico, o que eu faço, depois o meu Teams fica lá pipocando. Eu também toco na igreja, eu também não sei. Mas as pessoas têm vergonha de falar de maneira clara. Eu não tenho vergonha, né? Então, tenho no meu crachá uma imagem de Nossa Senhora pendurada, no meu crachá aqui, no meu cordãozinho. Hoje eu não estou com a minha Nossa Senhora porque arrebentou meu colar. Assim, então, eu estou sempre ali vivendo isso, né, no meu dia a dia, né, sem medo, né, sem esconder do que eu sou e do que eu deixo de ser. Né? Então, acho que é um pouco disso. Sem dúvida. É engraçado, para mim, fé e trabalho... Bom, fé e trabalho caminham juntos, com certeza. Eu também passei por uma mudança, né? Fui católica e depois, acho que fazem o quê? 7 anos, não mais, quase 10 já, que eu fui batizada numa igreja protestante. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, não foi algo que eu planejei, mas aconteceu e a minha entrada nessa outra comunidade veio muito também pelo momento pessoal e profissional, né? Então, eu passei por uma ruptura muito grande, enfrentei uma falência, né? Eu tinha meu próprio negócio e aí esse estado, né, emocional e pessoal me fez, como com muitas pessoas, né? A gente, nesses momentos, se volta muito mais à questão espiritual. Então, eu acho que a minha história de fé tem uma influência também do que passou na minha vida profissional também, né? E aí eu queria muito entender, a Pri já trouxe um pouco, mas como é que vocês conciliam a fé no ambiente de trabalho? Como é que vocês trazem isso? Existe abertura hoje na organização? Além dos pontos que eu trouxe aqui, que a Fê trouxe aqui, eu acho que passa muito também de a gente é um líder diferente, né, no final das contas, né? Então, eu falo que, por mais que a gente tenha lá os vários tipos de liderança, né, assim, hoje, até por influência da pessoa que eu acredito ali, né, falando de Jesus Cristo ali, né, a gente fala muito de ser o líder de servidor, né? Então você, quando eu tô ali no trabalho ali, então eu até falo, gente, se precisar limpar o chão, né, arrastar a cadeira, me fala que a gente ajuda, tá tudo bem, né? Então acho que o conciliar para mim, acho que é uma coisa tão natural assim, eu não tenho que ficar me escondendo atrás disso, sabe? Assim, então para mim virou uma coisa muito natural. Então hoje as pessoas lá no meu trabalho já sabem que eu sou ministra, que eu sou isso, que eu sou aquilo, então todo mundo já me sabe. Então, inclusive, meu antigo diretor me chama de ministra até hoje, né? Porque ele sabe, né, que eu sou, né, que eu faço isso, que eu pratico isso. E então, assim, e daí eu acho que isso leva a gente também mostrar para as pessoas que, daí, independente da religião, quando a gente fala da espiritualidade em si, o que ela agrega ali quando a gente fala da integridade, da empatia com as pessoas ali, de você, de fato, olhar o outro de uma maneira diferente. Isso independe da religião, né? Porque cada um acaba tendo ali um pilar mais forte, mas, no final das contas, a Fê estava narrando, eu falei, puxa, é exatamente o que eu sinto, né? Então, assim, como que a gente também faz as pessoas sentirem isso também no dia a dia, olhando para o trabalho, apesar da pressão que a gente tem no dia a dia, que temos, é óbvio que temos ali a pressão para a gente poder entregar as coisas, mas a forma pode ser diferente disso acontecer, né? Então, e hoje, por exemplo, quando a gente fala dessa liberdade, assim, eu acho que hoje, falando lá de onde eu trabalho, a gente não fala disso abertamente, mas a gente respeita. Eu conheço várias pessoas que trabalham lá que são judias, por exemplo, e tem a questão da sexta-feira, de sair mais cedo, de não trabalhar, e o banco respeita isso de boa. Então, não trabalha na sexta-feira, não faz determinadas coisas. Tem pessoas que não podem ser tocadas, né, dependendo ali da religião, e está tudo bem. Então, isso dentro do contexto ali não só do meu time ali, mas olhando para todo o contexto do banco, isso é uma coisa bem natural de acontecer. Mas a gente fala pouco, é fato.
A gente fala dentro do contexto da minha superintendência, da minha comunidade, né? Então, as pessoas que estão ali sabem, mas não de uma maneira tão declarativa, olhando para a organização como um todo. Eu acho que isso ainda é uma coisa que a gente precisa falar mais, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, as brigas, né, que estão tendo ali, as guerras, que tem também um cunho religioso. Sim. Então, se a pessoa fala ali, por exemplo, da Torá lá, vai achar que a pessoa vai abrir guerra ali, né? E não é isso, né? Às vezes a pessoa acredita numa coisa, não é porque acontece uma coisa lá do outro lado do mundo que ela vai fazer a mesma coisa, né? Então, acho que tem alguns vieses ainda para a gente quebrar sobre isso, tá? Mas acho que as pessoas respeitam muito a religião um do outro, tá? Muito, assim. Eu vejo muito no contexto desses exemplos que eu dei, que dentro dos próprios times isso não é um problema, tá? Não é um problema hoje. Na empresa que eu trabalho hoje, um dos princípios e dos valores é o acolhimento. Então, o acolher o indivíduo, acolher o CPF, né? Com as próprias características, com a família, com uma empatia. Isso é algo do DNA do Bernoulli. E é um dos itens que fez com que eu me apaixonasse pela cultura. Eu vim de empresas onde as paredes rabiscavam a cultura, mas o dia a dia não era vivido. E isso fez eu tomar decisões na minha carreira de mudança, de avaliar o ambiente que eu estava vivendo, se aquilo estava de acordo com o que eu acreditava. Para mim, para minha carreira, para minha casa, para minha família. Porque nós somos uma extensão do ambiente que a gente vive, seja energético ou seja potencializador por pessoas que nos querem bem ou pessoas que muitas vezes estão puxando o nosso tapete porque a gente sabe que existe. Né? Então, eu vejo que hoje eu tenho a sorte e a alegria de estar num ambiente onde esse respeito é genuíno, as pessoas são acolhidas na diferença mínima que existe entre um e outro. E por mais que abertamente a gente não fale de religião, as pessoas têm um espaço para se expressar. Então, eu vejo diferentes pessoas que talvez esteja conectado muito com um perfil, às vezes mais expansivo, às vezes mais comunicativo, em dizer, olha, tenho esse hábito ou tenho aquele hábito. E sempre que alguém traz o tema à mesa, eu sempre busco entender o que motiva aquela pessoa, o que cativa, o que engaja, para até me conectar. Porque a gente até já conversou no nosso papo, eu não acredito muito em hierarquia, eu acredito em conexão genuína, porque no final do dia nós somos todos seres humanos. Então, esse espaço, esse acolhimento, para mim, e o que o Bernoulli me traz hoje é muito importante. Com certeza. É engraçado que eu não tinha parado para pensar sobre essa questão da fé no meu ambiente de trabalho. Não que eu tenha, não tenha nenhum desrespeito, não, muito ao contrário, sabe? Existe um ambiente de respeito assim à diversidade, não só nesse tema. Mas por ser uma empresa 100% digital, né? Então a gente não tem um escritório, né? É uma operação remota muito antes da pandemia. Eu estava pensando aqui, não tenho esse momento de troca, sabe? Para, de repente, colocar, às vezes, num crachá, sabe? Algo que representa a minha fé, algo que representa o que eu acredito. Então, talvez esse seja um ponto, né? Empresas com uma operação remota, a gente tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar esses assuntos, né? Mas talvez seja uma oportunidade de você puxar isso, né, Pri? Claro, Porque, né? Por que não ter um bate-papo sobre isso, né? Dentro do contexto, né? Do mesmo jeito que a Fê colocou aqui da cultura, né? Quando a gente fala de diversidade, né? E não só dos pilares que a gente está acostumado a falar, a gente também fala de diversidade de pontos de vista, né? Então, isso acaba trazendo mesmo a discussão e em vários momentos esse assunto aparece, mesmo não sendo ali um pilar declarado, né? Oficialmente ali. E não adianta, assim, como a Fê falou, assim, eu sempre falo isso no banco, eu sou a Priscila aqui na minha casa, na igreja, sou a mesma, não tem diferença, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é o que vocês vão ver na minha casa, o que vocês vão ver lá na minha paróquia, aí tá tudo certo, né? E eu acho que isso é importante a gente fomentar, porque no final das contas, assim, a questão da espiritualidade ajuda também as pessoas a se cuidarem melhor no final das contas. Porque eu vejo que as pessoas deixam muito isso de lado, né?
E daí a gente acaba esquecendo, né? E se a gente tem essa espiritualidade aflorada, independente da religião, a gente também pensa um pouco mais na gente, né? Porque se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar Quem da vai cuidar? gente? E como que a gente vai cuidar dos outros no final das contas, né? Então, acho que tudo isso acaba se conectando no final das contas. Já tem uma oportunidade aí, Pri, já puxar um Isso aí. bate-papo sobre isso. É isso, é isso. Não, e mesmo essa perspectiva que você trouxe, né, do cristão, então, como que é a liderança, como foi a liderança de Jesus? Gente, isso muda tudo, né? Muda. Porque é você olhar na perspectiva de servir. Exato. Então, muda todo o contexto, todo o estilo de liderança, como você lida com as pessoas, como as pessoas te veem, né? Que é um pouco do que você trouxe, né, Fer? Que é liderar muito mais por admiração, por relacionamento, por confiança, do que simplesmente a hierarquia, né? E não por medo. Né? Isso, exato. Tem uma coisa que eu acredito muito, que primeiro é a empresa, depois é a equipe e por último é você. Isso significa que nunca você vai fazer alguma coisa sozinho. E você nunca vai conseguir alcançar um resultado por algo maior Sozinho. também se você estiver sozinho. Então, essa empatia e essa conexão, se ela não for genuína, ela precisa ao menos tentar ser trabalhada. Porque senão os ambientes não são saudáveis, né? E eu queria muito trazer também, meninas, um pouco de exemplos, né, de como a fé de vocês marcou alguns momentos. Imagino que tenham vários, mas queria que vocês trouxessem assim momentos marcantes. Geralmente, assim, o que vem assim na minha cabeça, né, quando eu vi as perguntas, eu falei, gente, tem tantos, né? Assim, eu escolher aqui um, né? Mas acho que onde geralmente isso é mais aflora, quando as pessoas vêm contar sobre elas. Né? Então, recentemente, né, uma pessoa veio contar, estava com uma dificuldade ali de performance ali no trabalho, e daí ele veio trazer algumas coisas ali sobre acontecimentos dele, pessoal, né? Nada a ver ali com o nosso ambiente ali de trabalho. E ele também tem uma religião que é diferente da minha, mas no fim a gente acabou falando sobre isso no intuito de resgatar o que ele foi em algum momento, né, da carreira dele, né, e de como que isso poderia ser importante para ele dar um passo diferente ali dentro do nosso contexto, onde estava ali meio um resgate. Puxa, cadê aquela pessoa que era você então que você está me contando há tanto tempo atrás, né? Então a religião foi um meio, né, vamos colocar assim, para falar sobre isso, né? E depois disso, assim, a pessoa tomou várias atitudes, buscou terapia, tentou de fato olhar para uma outra perspectiva, voltou a fazer outras coisas na própria igreja lá que a pessoa frequenta. Então, assim, no fim, né, quando você tem a conexão genuína com a pessoa, você acaba arranjando um elo, né, de conexão para você falar sobre determinadas coisas, né? Sim. E muito da nossa experiência de vida, né, a Fê trouxe um exemplo, você trouxe um, a gente acaba levando também na mesa, né? Claro. Puxa, olha, eu passei por uma situação X e naquele momento, puxa, se não fosse a minha fé, talvez eu não teria aguentado aquilo, passado por aquilo, né? Com certeza. E daí você fala, puxa, e você? O que que você tem, né? Em que você se apega? Né? Assim, então, isso também dá margem para as pessoas também verem que não é só ela que passa por dificuldades, né? E eu acho que quando a gente tem uma espiritualidade mais aflorada, a gente consegue trazer a vulnerabilidade de maneira mais fácil na mesa, certeza. né? Sem pudor, né? Vamos colocar assim, sem medo de julgamento. O que vão falar sobre aquilo, né? Do que eu sinto, do que eu acho. Então, acho que isso facilita as conversas no final das contas. Porque você sendo vulnerável, a pessoa também vai ser vulnerável com você. Com certeza, com certeza. Eu passei por um momento na minha carreira que colocou muito em prova quem eu era. Eu tive uma gestora, porque ela está longe de ser líder. Eu tive uma gestora que, em vários momentos, existia um choque de ideias, de ideais, de direcionamento e de tratativa com o time, de demite todo mundo, ou a galera da Índia não tá performando, desaloca a galera. E eu do lado humano. E teve um dia que ela chegou pra mim e ela falou assim: você é muito boazinha.
As pessoas pisam em você por conta do jeito que você trata elas. E então eu sugiro que você melhore. Melhore. Aí eu fiquei. Isso me perseguiu durante anos. Anos. Até que eu consegui voltar a me olhar no espelho e ser empática comigo mesmo, do quão pobre de luz aquele ser humano estava. E ser empático, ser empática e perdoar mesmo sem a necessidade daquela pessoa me pedir perdão. Porque é sobre mim, não é sobre ela, né? E o que me feriu foi ela ter colocado em jogo o que eu sei sobre mim mesma. Então, esse foi um momento muito marcante que eu retomar o que eu acreditava, o que são os meus ideais, e ter essa fortaleza de eu sou uma pessoa boa e eu acredito que ser boazinha genuinamente vai me levar adiante, tá tudo bem, essa sou eu. Com sabe? certeza. É o que eu costumo falar, Fê, lá no banco, lá para os meus liderados ali, que também são líderes ali, que o fato de a gente, entre aspas, puxar a orelha ou pegar no pé não significa que a gente não é uma pessoa boa, né? No final das contas, né? Assim, então, e você, né, descrevendo aí, eu também já passei por uma situação semelhante ali, porque não que seja boazinha com as pessoas, acho que é um pouco do que você falou. É que a gente se conecta tanto, né? Assim, que a gente está entendendo ali o que está acontecendo no final das contas. E não tem julgamento, né? É sobre a pessoa, né? Não é sobre o que as pessoas acham sobre aquela pessoa, né? Então, mas isso não significa que a gente é duro quando tem que ser duro, no final das contas, né? Mas isso não tira a minha essência de ser boazinha, né? Então, são coisas que, às vezes, as pessoas confundem, né? Às vezes, Muito né? tênue a linha. Porque você pode, sim, ter a sua personalidade, a sua forma de falar. Eu também já passei por isso várias vezes, né? Então, você é muito boazinha. Gente, não, eu sou assim. E eu posso me desenvolver como líder, como colega, né? E ter os meus momentos de cobrança, mas da minha maneira. Porque, primeiro, não adianta a gente tentar ser o que a gente não é, né? E é muito importante a gente trazer a nossa essência, porque ela também vai inspirar outras pessoas. Com certeza. Conectando no ponto de inspiração, tive uma surpresa muito positiva uns 2 meses atrás. Eu tenho uma pessoa no meu time que é brilhante e navega na parte estratégica com uma facilidade muito grande. Já a parte de comunicação e soft skills é o que precisa ser trabalhado. E é uma pessoa que, mesmo em relações numa conversa de one-on-one, a comunicação é truncada, porque é só o objetivismo. E essa pessoa chegou para mim e falou assim: eu reparei que todas as sextas-feiras você usa branco. Por quê? Eu falei: isso é um ponto do espiritismo. Sexta-feira a gente sempre usa branco. Normalmente tem as giras, para quem é da Umbanda, ou do Candomblé, ou a mesa branca. E essa pessoa passou a usar branco toda semana. Olha só. Sendo um ateu, mas está usando branco. Então, olha... Eu não sabia, aprendi mais uma hoje. Lá. Aprendi. Olha a inspiração, como às Isso. vezes vem de Claro. formas e jeitos que a gente nem imagina. Com certeza, sem dúvida. Olha, no meu caso, eu estava pensando, né? Sabe que a minha fé hoje, né? Ela ainda né, precisa ser muito mais madura, mas eu acho que eu já consegui trazer para o ambiente de trabalho e tudo, no sentido de controlar o que é controlável. Eu acho que a fé ajuda muito a gente nesse sentido, né? Então, assim, deixa eu controlar aquilo que está na minha mão. O que não está na minha mão, sabe? Né? A gente que tem essa crença, Deus está cuidando. Então, isso tira tanto o peso das coisas, né? E a ansiedade que a gente muitas vezes carrega, vocês não acham? Eu acredito que sim, mas é um desafio interno todos os dias para quem tem esse skill de gestão, PMO, calendário, cronograma, mapeamento de risco. Eu acredito que isso eu tenho que trabalhar muito ainda, de deixar essa parte do universo tomar conta do meu dia a dia e eu não querer dar conta de tudo. Eu não querer premeditar tudo. Eu não querer ter um plano B
e mitigar o risco antes do risco acontecer, porque às vezes nem risco é. Então, Sim, sim. é um to-do para mim, Pri. Não, é um exercício contínuo, né? Isso é um exercício contínuo mesmo, assim, porque às vezes, assim, por mais que a gente queira não controlar, eu não digo, mas a gente sempre quer estar no contexto, né, das coisas, Sim. né, para que a gente possa não ser pega de surpresa, né? Eu não gosto de ser pega de surpresa, É isso. né? Então, é uma lição de casa isso também, porque às vezes a gente quer estar ali, entre aspas, ali, sabendo de tudo, não no controle, né, assim, mas pelo menos está dentro do contexto, porque se alguém perguntar, você tem que saber, puxa, é legal, de fato está acontecendo isso e vai acontecer tal coisa depois. Mas é um exercício também. Com certeza. Mas eu acho que a fé nessas horas apoia muito, Apoia. né? Da gente realmente fazer aquilo que está na nossa mão e acreditar, né? Naquela questão, entrega e descansa. Eu acho que isso é fundamental, né? Fora o feeling que a gente tem de vez em quando, né? Com certeza. Isso, esse é um ponto super importante, né? Outro dia eu falei pro meu time, falei, gente, se vocês não fizerem essa mudança aqui de DR agora, não vai rolar até o final do ano. Eu falei assim, mas por que não? É feeling, eu falei para eles, né? É isso. E não conseguiram, tá bom, fazer até o final do ano, né? Eles fizeram uma retrospectiva, né? Depois que a gente faz uma retrospectiva meio lúdica, assim, de cada squad, isso assim, ouvir mais a Pri. Né? Porque eu falei, gente, eu sabia que alguma coisa me dizia que não ia rolar até o final do ano, né? Então, e às vezes as pessoas não entendem, né? Da onde vem o feeling. Eu também não sei, às vezes, explicar da onde vem o feeling. Só vem, né? No final das contas, né? Mas essa ligação da espiritualidade com a questão da sabedoria. Sim. Muitas vezes é a sabedoria para lidar com as situações, né? E para ter a estabilidade emocional. Eu ia falar isso, Também. controle emocional. Porque por mais que nós estejamos em ambientes racionais, muitas vezes as pessoas não têm a maturidade emocional necessária para lidar com os momentos ou com as consequências das escolhas também. Então, acho que para todos nós, líderes, e que ainda trabalhamos essa fé diária, acho que isso ajuda a gente a reduzir um pouco da ansiedade também. E a respirar. Mas eu vejo que as pessoas, né, nesse ponto que você falou, Fê, assim, acho que por mais que às vezes eles não entendam, né, tipo o feeling que eu estava comentando aqui, mesmo que não deu certo, eles trataram isso de uma maneira, entre aspas, engraçada, né? No final das contas, leve isso. Então, assim, mas acho que é muito também da forma como a gente leva também, né? Não leva naquela, olha, se você não fizer, né? Não, a gente acaba levando de uma outra maneira, né? Então, isso também entra num contexto diferente também, né? Então, aquele, entre aspas, né? O erro não é só o erro, né? Assim, puxa, beleza, aprendi agora que, né? Puxa, eu vou ouvir próxima vez. Então, fica de uma maneira mais leve também, sem dúvida. Tem uma brincadeira que eu faço muito com o time, que quando vem os pedidos esporádicos ou não esporádicos e aquelas bolas voadoras na nossa cabeça de faz tal coisa e arrebenta o roadmap, né? E o nosso planejamento. Eu falo muito pro time, milagre a gente ainda não aprendeu a fazer, mas estamos em busca de, né? Mas é isso mesmo. E meninas, falando um pouco sobre essa questão da liderança, ainda explorando mais, né? Quais os valores que vocês têm e valores conectados à fé de vocês que transformam a liderança? Vocês já comentaram um pouco, né, sobre essa questão do serviço. Que mais hoje vocês veem muito presente no estilo de liderança? E daí acho que muito pegando o ponto que você falou, Pri, né, quando a gente olha ali de como a vida foi de Jesus Cristo ali, para mim vem muito a questão da justiça, né, de como que a gente é justo, né, seja num processo meritocrático de você dar uma ação para uma pessoa dado o que a pessoa fez ali durante um período, né, de como que você também olha para a questão da humildade, como que você é humilde ali, puxa, a gente não sabe de tudo e está tudo bem, então como a gente traz essa questão da humildade. E uma palavra que está muito na moda hoje, mas que para mim ela é muito importante, assim, de como que a gente é grato pelo aquilo que a gente vive, aquilo que a gente não vive, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente não tem, né? Então são coisas que são valores que a religião traz bastante, né? Além de empatia, que a gente já falou aqui, né? De conexão, que a gente já falou. Mas acho que tem esses outros três aqui que, para mim, são importantes. Aqui a questão da justiça, a questão da humildade, a questão da gratidão
Então, são coisas que a gente vive, né, na religião, que a gente, ainda mais eu lá, fazendo na minha prática ali com a catequese, muito próxima das famílias, assim, você acaba se conectando muito também com a família do catequizando ali, das crianças ali, né? Então, você acaba, entre aspas, conhecendo um pouquinho da vida de cada um. E no trabalho é a mesma coisa. Então, quando você desce no mesmo nível, né, vamos colocar assim, né, a conversa de igual para igual, então essa humildade ela é diferente para que as coisas também evoluam, não só para você, mas para o time dentro do contexto, né? Então, por isso que eu acho que a humildade é importante. E além da gratidão, né, às vezes eu vejo, eu não sei se a Fê passou por isso, mas lá no banco, assim, a gente ficou remoto durante a pandemia. Depois o banco pediu para a gente voltar, não totalmente, a gente é híbrido hoje, tá? 8 vezes por mês a gente tem que ir no presencial, que é pouco, né? Se a gente for ver 8 vezes, né? Mas ainda tem muita gente que ainda reclama de pelo menos ir às 8 vezes, né? E daí eu sempre tento trazer, gente, mas vocês estão olhando pelo outro, né? O copo meio, né, cheio ali, né? Então, justamente para estimular, né, a gratidão pelas outras coisas, né? Com Assim, certeza. pelo trabalho, pelas pessoas que ele está encontrando, né? Pelas coisas que aprende. Então, isso também é um ponto também importante ali que acaba acontecendo bastante no dia a dia. Eu conecto 100% no ponto da gratidão e da generosidade, né? Para o outro, com o outro, em busca da comunidade, não é só para si. A gratidão pelos momentos e pelas oportunidades que a própria empresa oferece. Muitas vezes é sempre uma reclamação. O salário não tá bom, o ticket não tá bom. Cadê meu PDI? Cadê a trilha de desenvolvimento? Tá, mas o que você tá fazendo pelo todo? O que você tá fazendo por você mesmo? O que você tá trazendo e agregando nesse processo para fazer diferente, ao invés de fazer uma reclamação? Então, para mim, esses pontos de gratidão, generosidade e a busca pelo coletivismo, de olhar para o todo e o todo crescer, o todo fluir, e não o individualismo, acho que é o que marca. Acho que tem um ponto também, você estava falando aí, que é a questão de como que a gente lida com as adversidades, né? Os conflitos, né? Isso também ajuda bastante ali, a questão da resiliência ali, de você tentar ser uma mediadora ali no meio do caminho, né? De como que você tenta ajudar, né? Nessa diversidade ali, dentro do contexto ali, quando você fala ali né, do espírito conciliador ali, né? De como que você também é questionador, mas você também é conciliador ali no meio do caminho. Então, uma outra coisa também que entra muito nessa questão da resiliência, de como que a gente é resiliente também no meio do caminho. E você trouxe essa questão da resiliência, que eu me conectei muito com a compaixão, né? A compaixão Sim, verdade. é algo muito presente, né? Dentro da nossa vida espiritual. A gente tem que exercer isso. E a compaixão no sentido de olhar para o outro. Poxa, essa pessoa está passando por essa dificuldade, deixa eu me colocar no lugar. Entender como é que eu posso ajudar, entender como é que eu posso ser mais generosa, né? Aí se conecta também a questão da humildade, né? E assim, acho que assim, o que eu vejo, né, assim, que o reflexo da liderança acaba descendo para o time também, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, eu tentei falar com a área X, mas a pessoa foi tão mal educada comigo, daí você olha para a liderança e fala assim, poxa, mas o gestor também é assim, né? A pessoa também fala assado. E daí, pelo contrário, minha comunidade, o pessoal fala que é a comunidade que mais ajuda, né? Porque eu sempre ajudo todo mundo, né? Então, pergunta para qualquer pessoa, você precisa de ajuda? Não, eu ajudo. Então, assim, mas é muito reflexo disso, né? Então, acho que isso entra um pouco do que a gente falou também da questão do ser servidor ali, né? Então, isso acaba refletindo ali para o time também, né? E isso, e de maneira natural, né? Não que você fale assim, não, você tem que ajudar, né? Não, acaba aquilo que você vai falando, fazendo, as pessoas vão vendo o que você está fazendo e que dá certo, daí as pessoas vão aplicando isso também no dia delas também. Já dizia um velho ditado que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Isso, sem dúvida. A liderança pelo exemplo tem uma pílula e uma força que nenhuma palavra tem. Estando numa posição de liderança, quanto mais atenção a gente puder dar para os injustiçados, que são muitas vezes mulheres, que são os outros, as outras pessoas que compõem um portfólio de diversidade, eu acho que como líder a gente precisa estar atento a isso, sem dúvida alguma.
Você trouxe um ponto super importante mesmo. Nesse aspecto, vocês já vivenciaram alguma situação de preconceito pelos valores e crenças? Isso já aconteceu alguma vez, Fer? Já escutei pessoas dizendo que espiritismo é coisa de macumbeiro. Principalmente para as pessoas que usam guias no pescoço, que são pessoas normalmente da Umbanda ou do Candomblé. Eu costumo evangelizar, até fazendo piada com o tema para trazer a leveza que a história pode trazer, mas já presenciei assim, esse preconceito com o espiritismo. E tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis para dizer eu sou do Candomblé, eu sou da Umbanda, porque pouco se sabe sobre as religiões de matrizes africanas, mas muito se é imaginado sobre isso. É. E você, Pri? Não, acho que até porque, assim, eu sempre sou a primeira que falo do que eu sou, né? Então, eu nunca tive uma situação como essa, como a Fê tá relatando. Mas as pessoas, assim, como eu já fiz teologia, então muitas vezes as pessoas vêm me perguntar sobre algumas coisas, né? Como ela trouxe mesmo, a questão da Candomblé e Umbanda, né? Pessoal, porque existe, de fato, das raízes africanas, vem do processo de escravidão, né? Que eles, entre aspas, inventaram os novos nomes porque não poderia ser os mesmos nomes que os brancos acreditaram que era, entre aspas, ali, muito parecido com a Igreja Católica é hoje, então eles deram outros nomes. Então, assim, então as pessoas não conhecem a história, né? Então, acham que fazem fantasias, né? De coisas, do que acontecem, mas nada mais é do que celebrar do jeito deles. De como eles nasceram, de como eles foram originados. Queira ou não, é uma celebração da diversidade que eles viveram lá atrás, quando nem se falava desse assunto ainda. Né? Era o jeito que eles tinham de viver, né? De uma maneira diferente, para não ser criticados, né? Ou falar que estava querendo ser o homem branco da casa grande, né? Então, assim, então as pessoas não conhecem a história, no final das contas. Então, quando alguém vem falar sobre uma coisa, eu tento sempre trazer pelo lado da história, né? Porque daí a pessoa fala, eu não sabia que era assim. Eu falei, então, tá vendo? Por isso que é importante saber, né? Então, assim, então você vai trazendo um pouco da leveza também na conversa também. Então, acho que essa parte educativa, ela é super importante. Mas, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por causa disso. Pelo contrário, eu acho que muitas pessoas começaram a falar mais sobre isso porque aonde eu vou lá no banco falar de liderança feminina, né, da questão do gênero, eu acabo falando sobre mim, depois as pessoas vão falar, que legal, nunca ninguém falou que faz coisas na igreja, não sei o que lá. Então, daí as pessoas começam a falar. Então, acho que meio que é o contrário, sabe? Então, as pessoas tiram um tabu, né? Entendeu? Isso, assim, acho que derrubar sobre né? isso, sabe? Assim, nossa, uma líder falando que vai na igreja, que dá catequese, né? Como assim, né? Então, acho que isso desmistifica um pouco o assunto. Com certeza. E, meninas, assim, como que vocês poderiam compartilhar também de até dicas, né? Pensando em outras líderes, de ser sal e luz no ambiente de trabalho, né? A gente tem que ser sal e luz na nossa casa, para a gente mesmo, né? Nas nossas atitudes, mas como trazer isso para o ambiente de trabalho? Acredito que todos os dias, quando cada uma de nós a gente levanta por um propósito. Que cada uma vai saber qual é. Eu brinco isso quando eu converso com o meu time, que cada um precisa chegar na própria equação de engajamento para descobrir o propósito. Que de alguns pode ser o dinheiro, de outros pode ser o tamanho do desafio, de outros pode ser a família, e assim por diante. Então, quando nós, como líderes, trazemos o propósito para a vida de alguém e a gente se torna a inspiração da vida de alguém, é uma responsabilidade do tamanho do mundo. E muitas vezes a gente está no nosso mundo de projeto, reporte, reunião, e vai passando as horas, vai passando, e a gente não se dá conta de que outras pessoas estão olhando para nós como seres humanos, como pessoas de ideais, como pessoas a seguir, como exemplo. Então, acho que para mim a mensagem principal é todo dia, quando eu levantar da cama,
é eu lembrar quem eu sou, qual é o meu propósito e que eu, na posição que eu exerço hoje, o quanto eu posso impactar a vida das pessoas do meu time, mas até a vida das pessoas que nem é da minha empresa e pode ser do meu condomínio ou de qualquer outro lugar e que só estão ali, às vezes, precisando de uma palavra, sabe? Aproveitar essas oportunidades que vão surgir. Que vão surgir. Vão surgir oportunidades para compartilhar, né, o que a gente É acredita e às vezes o que essa pessoa realmente está precisando ouvir naquele momento, né? Que é aquele feeling que a Pri comentou, que muitas vezes você não sabe por que você está falando aquilo para a pessoa, mas quando você vê, você já falou e a pessoa está impactada. Eu acho que pegando nessa questão do impactado, assim, o que vem na minha cabeça quando a gente fala de ser sal e luz é ser a gente mesmo, no final das contas, né? Porque senão a gente acaba, entre aspas, né, inventando coisas e sendo coisas que a gente às vezes não é, né? Então, assim, acho que a melhor maneira de ser sal e luz é você ser você mesmo. Você falar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, mas de uma maneira que de fato inspire as pessoas ali, que as pessoas olhem para você, puxa, que legal, né? Olha a trajetória dela, olha a vida dela, olha o que ela está falando, olha o que ela está fazendo, né? E hoje, né, assim, minha filha fala que eu sou a blogueirinha do LinkedIn, né? Ela fala isso para mim. Mas isso que você falou é genuíno. Às vezes, assim, você vai, assim, eu vim aqui num podcast, fui no outro, daí você vai num evento falar de tecnologia. Eu falei assim, nossa, Priscila, aquele dia eu fui lá, eu sou sua fã. Eu falei, nossa, gente, mas eu nem sou, entre aspas, nada, assim, como assim, né? É minha fã. Então, você vê a responsabilidade que você tem sobre a vida das pessoas ali, né? Então, eu acho que é ser você mesma, é de fato você inspirar as pessoas pelaquilo que você fala, pelaquilo que você sente, pelaquilo que você age, de como que você, de fato, por exemplo, a gente está agora no final do ano, né? A gente fez ali algumas confraternizações, falamos de direcionamento de 25, mas eu sempre tento trazer na reflexão do grupo como um todo, daí da minha comunidade, tem 200 pessoas sob minha responsabilidade, assim, de como que foi legal 2024, apesar das dificuldades, e de como que a gente tem que ser grato por isso, né? Então, acho que também quando a gente traz algumas palavras, né, no meio do contexto corporativo, para você refletir sobre o que você fez, o que você vai fazer daqui para frente, é um jeito também de você ser sal e luz também no meio do caminho, né? Acho que as pequenas doses diárias, né, que a gente vai dando, né, seja na palavra, né, seja na atitude, seja no próprio puxão de orelha que a gente dá, também é um jeito de você sal e luz ali todos os dias ali, né? Claro. Então, acho que é um pouco de ser a gente mesmo, no final das contas, aqui, sabe? E eu acho que um ponto que a Fê trouxe e de como que a gente vibra aquilo que a gente acredita, no final das contas, né? E acho que tem a questão do propósito, que às vezes as pessoas pensam que propósito é só de carreira, mas propósito é de vida. Por que eu abro o olho todo dia e levanto da cama? Não pode ser para trabalhar e ganhar meu salário lá no dia 27. Tem que ser outra coisa, né? Então, assim, eu acho que quando a gente vibra sobre isso, a gente também é sal e luz. Né? Eu vejo várias pessoas, nossa, Priscila, mas você tem 30 anos de banco e você ainda tem essa energia de fazer as coisas. Eu falei, gente, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor. Então, assim, e as pessoas percebem isso, assim, então se a gente vibra isso, a gente também está sendo sal e luz ali, né? Não falando da religião de maneira direta, mas de maneira indireta, porque no fim é a gente, né? Sou eu ali, fazendo ali tudo que eu faço todos os dias, da mesma maneira, do mesmo jeito. Eu também penso muito, gente, no amor, sabe? Eu acho que, né? Deus é amor, Cristo é amor, então como é que a gente pode trazer o amor para tudo que a gente faz? Como é que eu posso falar em amor com alguém que eu preciso dar um feedback? Mas, poxa, deixa eu falar em amor, né? É o que a gente pensa lá em casa com os nossos filhos, né? Eu tenho que disciplinar, mas como é que eu posso falar isso para que a pessoa entenda e dê credibilidade para o que eu estou falando? Então, falar em amor, ter amor, que aí a gratidão também acaba, né, tendo ali junto, né, nesse sentimento, mas ter amor pela empresa que eu trabalho, ter amor pelos meus colegas, né, amor pelos projetos que eu estou trabalhando, e aí eu vou trabalhar com mais disciplina, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, vocês não acham? Eu acho, assim. Às vezes a pessoa precisa, como você consegue caber tanta coisa no seu dia? E você falou isso, a dica que eu dou, gente. A primeira dica é o seguinte:
ame aquilo que você faz. Exato. E quando você ama aquilo que você Exato. faz, cabe tudo. E ainda sobra tempo no final das contas, né? Porque você está fazendo aquilo com prazer, né? Então, e por isso que eu falo do vibrar, né? Porque daí nada fica pesado, né? Nem aquela reunião chata, não aquela reunião que vai ser mais difícil, nem aquelas coisas que são mais fáceis, assim, então, porque tudo fica fácil no final. A dose fica na medida, né? Porque você ama aquilo que você faz, né? Eu amo aquilo que eu faço lá na minha paróquia, eu amo as pessoas da minha casa, da minha família, então, assim, respeito, então, assim, então acho que é isso mesmo, assim, quando a gente ama o que a gente faz, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E se não está dando para ser assim, é um sinal de que você precisa, É isso, mudar. comentou, né, Fer? Poxa, teve um momento que eu precisei decidir mudar de empresa, não dava. É porque está na hora de tomar essa decisão. É isso, são as rupturas. O ponto que a Pri trouxe me fez refletir muito sobre acolhimento versus paternalismo, que é um dos itens que a gente trabalha muito na empresa, que muitas vezes as pessoas confundem os limites, né? A gente precisa acolher, mas a gente não pode ser paternalista a ponto de não colocar os pontos a desenvolver, os limites, o comportamento, o que é aderente e o que não é. Quando você traz a perspectiva do amor, eu vejo que o amor perante ao time é esse olhar de acolhimento, é a empatia, é entender o momento das pessoas, mas ao mesmo tempo lembrar que a gente faz parte de uma corporação maior, que precisa ter justiça, que está ali por um propósito. E falar a verdade, né? E falar a verdade. E falar a verdade. Olha, você não está indo bem por causa disso, né? Então, porque senão a gente faz uma gestão morna, né? No final das contas, né? E daí a gente não ajuda a pessoa a se desenvolver e sair daquele lugar, Concordo. né? Seja sair daquele lugar para melhorar onde ela está, ou seja para sair mesmo, né? Do lugar onde ela está para ir para outro, né? No final das contas. Seja o seu sim ou o seu não. Exato. Né? Não é pra gente ser morno, é pra gente ser efetivo. Mais ou menos não. Ou é ou não é. Exato, não é, né? Mas como é que a gente pode falar em amor? Tem isso. maneiras de fazer isso, né? E Jesus fala, né, que a fé sem obras é morta, Exato. não é isso? Então, assim, que a gente não pode ser morno, né? Então, É isso. É isso. Muito bom, meninas. Bom, quero agradecer muito esse papo. Foi muito gostoso e super importante para esse momento, né? Se vocês quiserem deixar uma mensagem final ali de ano novo, né? Para as pessoas que estão com a gente. Pri. O que eu sempre digo, assim, é que a gente tem que viver o hoje, né? Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, né? Então... E como que a gente fala de tudo isso que a gente falou aqui nesse papo aqui todos os dias. Porque amanhã a gente pode se arrepender ou ser tarde para alguma coisa. Então, que a gente aproveite esse final de ano e que a gente, de fato, reflita, né, sobre aquilo que, de fato, a gente vem falando, vem fazendo, de como que a gente trata as pessoas, de como que a gente pode ser diferente. Eu falo que essas épocas, né, assim, como é a Páscoa, por exemplo, não dá para a gente sair igual. Né? Porque é um momento importante, tem um marco, né? Quando a gente fala aqui, pelo menos da católica, tem um marco aqui, é um nascimento, claro. A gente relembra sobre os milhares de anos que a gente vive essa fé e não dá para sair igual, né? Então, o que você vai fazer diferente? E eu provoco muitas crianças assim, falei, gente, tá bom, o que vocês vão fazer diferente ano que vem? Então, é importante você ver, puxa, eu vou ter mais paciência, eu vou ter menos raiva, vou brigar menos com meu pai e com a minha mãe. Então, a gente tem que provocar isso nas pessoas, assim. Então, o que eu deixo aqui, reflitam, assim, qual é o melhor de você que você vai dar para alguém amanhã? Né? E que a gente possa viver, de fato, esse ano novo de novo. Né? Assim, de verdade, ali, de maneira genuína, com as conexões genuínas, e que você também aprenda a deixar o seu legado, a sua marca, né? Então, eu costumo dizer que é igual perfume, aquele perfume bom que você passa e fala, nossa, que cheiro bom. Que perfume que você está deixando na hora que você está passando? Então, deixa o seu perfume, deixa a sua marca, né? Seja você, né? Olhe para a pessoa, né? Da mesma maneira como você gostaria que olhassem para você. E eu acho que daí tudo isso se resolve no final das contas e a gente acaba, de fato, entendendo o verdadeiro espírito que a gente passa aqui de Natal, de Ano Novo, de família, de retomada, de novo. É um pouco disso.
Excelente. Acho que o convite que eu faço para todo mundo, puxando a fala da Pri, é avaliar o último ano. É avaliar o aspecto da família, do emprego, do comportamento, do equilíbrio entre o profissional e o pessoal. É se reinventar, é avaliar o que está bom e o que está ruim e não pesar o lado meio vazio do copo, mas sim buscar o meio cheio e contar com ajudas diversas para buscar o lado meio cheio. Pedir ajuda não é fácil, requer de todos nós uma humildade e uma vulnerabilidade que não é fácil, mas acho que é importante não ter medo da ruptura, não ter medo da mudança. Vem um novo ano, com uma nova energia, então deixa a energia nova entrar em cada um de vocês para quem sabe não escrever uma história diferente. Começa, como diz, né? A gente já lê isso várias vezes, né? Começa uma página, um livro totalmente em branco, né? Começa escrevendo diferente e pedindo ajuda, né? Eu costumo dizer que além da humildade, da verdade, é você ter coragem, né? De pedir ajuda, né? Exato, porque Deus coloca pessoas no nosso caminho. Né? Ele fala através dessas pessoas, são essas pessoas que estão ali para nos ajudar, com certeza, meninas. Muito bom, então eu quero agradecer muito vocês aqui mais uma vez, espero que a gente tenha muitas outras oportunidades. E agradecer... Só chamar, né? É isso, só chamar. Já estou cativa nessa cadeira. Isso mesmo, se vocês quiserem então agradecer, a nossa audiência também, vou dar esse espaço. Vai lá, Fê. Eu comecei, agora você começa, Fê. Foi uma honra estar aqui, foi uma honra conhecer você e poder trocar essa experiência. Foi super genuíno e importante para mim essa potencialidade da fé. Então, impagável tudo que a gente viveu aqui nessa última hora de energia e de força e de luz. Super obrigada para todo mundo e para vocês duas, principalmente. Que linda. Eu agradeço, Pri, de novo pelo convite, né? A gente falou disso há meses atrás e ver que isso se tornou realidade. Acho que é importante, né? A gente desmistificar a fé, né? Assim, não é porque eu estou no ambiente do trabalho corporativo que eu não posso vivenciar a minha fé e não importa qual seja essa fé, né? Acho que isso é bastante importante. Então, agradeço muito, fiquei muito feliz de conhecer você, Fê, também, né? Então, acho que é um papo bastante gostoso. E que as pessoas nos procurem, né, Fê? Se elas acharem que elas têm mais coisas para perguntar, para conversar, né? Conectem com a gente lá no LinkedIn. A gente também está super à disposição. Gente, façam o seu melhor todos os dias. Acho que isso é super importante. É isso. E gratidão de estar aqui e de poder compartilhar um pouquinho e das pessoas estarem ouvindo aqui tudo que a gente está falando. Muito bom, muito bom. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês também por mais esse tempo. Desejo um excelente ano para nós aqui no TPM, para as meninas, né? Nossas trajetórias. E para você que está com a gente. Vem muita coisa boa pela frente, com certeza. Fé, né? Que a gente tenha muita fé, muito amor e que vocês tenham um ano muito feliz. Muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo.